Uma partida que parecia caminhar para um lado, mas terminou do outro. Nem sempre quem empurra o jogo consegue mandar no resultado. Este é o canal Não Viu o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Coritiba venceu o Atlético Mineiro por 2-0, pela 12ª rodada do Brasileirão Betano, no Couto Quereira. Foi um resultado de muito peso para o mandante, num jogo em que o placar passa longe de contar sozinho o que aconteceu. O Atlético teve a bola, empurrou o adversário por longos trechos e finalizou muito mais. Mas o Coritiba foi cirúrgico nas poucas vezes que conseguiu atacar e sustentou a vantagem com uma atuação defensiva muito firme, principalmente do goleiro. O começo já mostrou um desenho bem claro. O Atlético se instalou no campo de ataque, trocou passes com volume e tentou empurrar o Coritiba para trás. O time da casa aceitou esse cenário, baixou as linhas e procurou sobreviver sem a bola. Só que quando apareceu a primeira oportunidade real, ela mudou o ambiente da partida. Muito cedo, aos 7 minutos, o Coritiba aproveita uma bola parada. O lance nasce de uma situação em que a defesa do Atlético não consegue resolver de primeira. A jogada permanece viva dentro da área e Breno Lopes aparece para concluir e abrir o placar. Era exatamente o tipo de lance que o mandante precisava. Pouco volume, mas máxima eficiência. Depois do gol, o jogo ficou ainda mais na mão do Atlético em termos de posse e presença ofensiva. O visitante rodou a bola, entrou no terço final muitas vezes e acumulou finalizações, mas esbarrou em 2 problemas. O primeiro foi a falta de precisão na hora de transformar domínio em gol. O segundo foi Pedro Rangel, que sustentou o Coritiba quando a pressão aumentou. O primeiro tempo deixa uma leitura importante. O Atlético controlava o campo, mas não controlava o placar, porque atacava mais do que resolvia. O Coritiba, mesmo com pouca bola, ganhou muitas disputas, travou bem a área e errou menos no que realmente importava. Não foi um tempo de construção limpa do mandante, foi um tempo de resistência, aproveitamento e muita concentração para defender a vantagem. Na volta do intervalo, o cenário continuou parecido. O Atlético seguiu com a bola, tentando aumentar a pressão, e o Coritiba continuou aceitando um jogo mais reativo. A diferença é que o segundo gol castigou justamente o momento em que o visitante ainda buscava se instalar no ataque. Aos 13 minutos, o Coritiba encontra a jogada em andamento, o Atlético não consegue fechar o espaço com a mesma velocidade e Pedro Rocha aparece para finalizar de esquerda e ampliar. Foi um golpe pesado porque consolidou o contraste da partida. De um lado, muito volume, do outro, toda a eficiência que o placar exige. Dali em diante, o Atlético teve ainda mais posse, ainda mais presença territorial e continuou rondando a área. Só que o jogo já estava claramente mais confortável para o Coritiba. O time da casa não precisava mais propor nada. Precisava defender bem, cortar cruzamentos, bloquear o que dava e levar o adversário para um ataque cada vez mais insistente e menos produtivo. Esse é um ponto importante da partida. O Atlético terminou com 23 finalizações e 7 no alvo, contra apenas 2 chutes do Coritiba, ambos certos. É o tipo de jogo em que o número bruto pode até sugerir superioridade ofensiva do visitante, mas a leitura correta está na diferença entre volume e eficiência. O Atlético chegou muito, mas sem transformar esse domínio em chances realmente decisivas no tamanho que o jogo pedia. O Coritiba atacou quase nada, mas cada ataque teve peso real. Também chama a atenção a forma como o Coritiba sobreviveu sem a bola. O time acertou bem menos passes e passou muito tempo correndo atrás do lance, mas compensou isso com desarmes, interceptações, cortes e um goleiro decisivo. Quando um time tem tão pouca posse e ainda assim sai sem sofrer gol, normalmente existe uma soma de disciplina defensiva com a atuação grande do goleiro. Foi exatamente isso. No fim, os acréscimos ainda tiveram confusão e 2 expulsões, uma para cada lado, com Renan Lodi e Renato Marques recebendo vermelho. Mas a essa altura o roteiro já estava definido. O Atlético tinha o jogo territorialmente, mas o Coritiba tinha o jogo no resultado. Pedro Rangel foi central para explicar o 2-0, não só pelas 7 defesas, mas pelo efeito disso na partida.
Cada intervenção dele manteve o Atlético longe da reação e reforçou a confiança defensiva do Coritiba. Na linha de defesa, Tinga, Maicon e Jaci Maranhão tiveram muito peso. Foi um jogo de muitos cortes, bloqueios e leitura de área. Quando um adversário cruza tanto e finaliza tanto, a defesa precisa repetir acerto o tempo todo, e o Coritiba conseguiu isso por longos trechos. No meio, Vini Paulista ajudou bastante na sustentação sem a bola. Não foi um jogo de brilho com posse, mas foi um jogo de encaixe, combate e leitura para interromper ataques. Na frente, Breno Lopes e Pedro Rocha definiram a partida do jeito mais objetivo possível. O Coritiba teve 2 finalizações certas e fez 2 gols. É difícil resumir melhor a eficiência do time do que isso. Do lado do Atlético, o volume de jogo existiu. O time acertou muitos passes, empurrou o adversário, entrou bastante no campo ofensivo e cercou a área. Mas faltou transformar controle em contundência. O placar não se explica por ausência de ataque, se explica por ataque sem a eficiência necessária e por um adversário que puniu quase tudo o que criou. O placar não reflete o controle territorial do jogo, mas reflete 2 coisas com bastante fidelidade: a eficiência do Coritiba e a incapacidade do Atlético de converter domínio em resultado. É um 2-0 construído com muito menos bola e muito mais precisão. A lição da partida é simples e forte. Ter o jogo não basta quando as áreas decidem em sentidos opostos. O Atlético circulou, insistiu e finalizou. O Coritiba defendeu, escolheu bem os momentos e foi letal. No fim, venceu quem entendeu melhor o que o jogo realmente pedia.